Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Quem fala é o Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? De volta aí para mais um vídeo nesse pós-jogo de Santos 2, Fluminense 3. Vitória importantíssima na Vila. E frisar a vocês que eu falei no vídeo anterior. Depois desse mês de abril ter virado um mês em que todos, né, debocharam da cara do Fluminense, em que o mês começou com o dia 1º como sendo o dia da mentira e a diretoria embarcou nesse dia da mentira, esse jogo de hoje seria um jogo crucial e a vitória era inegociável. Falei no vídeo anterior. E aconteceu. Ainda bem que aconteceu. Será que, por causa dos protestos, das cobranças, protesto no CT, Carlos Castilho, protesto nas Laranjeiras, protesto em cima dos jogadores, da diretoria, conversa com diretoria, conversa com jogadores, cobrança em cima de jogadores. Será que foi isso que surtiu efeito no jogo de hoje? Acredito que teve um pouquinho de parcela, mas mesmo assim o time vacilou em muitos momentos. Vimos em alguns momentos da partida o time dando muito mole, né, na marcação. Mas vamos falar um pouco sobre esse jogo aí. Lembrando a você para se inscrever no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com mais amigos e deixa o teu comentário aí para essa partida de hoje. O que você achou dessa partida de hoje? Certo? Então vamos lá. O time, né, começou com uma escalação assim diferenciada do que estávamos acostumados a ver. Não sei se por muita pressão o Zubeldia trocou algumas peças, também fez algumas trocas por suspensão, por lesão. Por lesão não podemos contar ainda com o Germancano, que se contundiu, com o Nonato, que ainda está contundido, né? Com o Matheus Reis, que ainda está contundido, e claro, com o nosso astro ali do meio-campo, Lúcio Acosta, que se contundiu aí no jogo contra o Flamengo. E aí, 4 baixas, né, por contusão. E mais 2 para esse jogo de hoje por suspensão. O Martinelli, que hoje, né, principalmente no início do jogo, vimos a dificuldade do Fluminense na saída de bola. Vimos o quanto o Martinelli faz falta nessa saída de bola, o quanto é importante a presença do Martinelli em campo. E o Canóbio, esse, assim, já não vi fazer tanta falta. Mas, em compensação, o que foi colocado no lugar dele hoje também esteve muito abaixo, né, do que a gente espera dele. Vamos falar, né? Esse foi o Kevin Serra. Mas vamos falar aí sobre a escalação, o início, o time titular. O time começou com Fábio, Guga, né, no lugar do Samuel Xavier, James, Freitas e Arana, Bernal, Hércules e Alisson, né, uma trinca aí de volantes, Savarino, Kevin Serna e Rodrigo Castilho. Vieram com algumas mudanças, né? Samuel Xavier ficou no banco, entrou o Guga, segunda partida do Guilherme Arana como titular no lugar do René, o Bernal entrou no lugar do Martinelli,
O Alisson entrou ali para fazer aquela trinca ali, principalmente porque o jogo seria fora e talvez pela intensidade que o Ganso, né, que seria um jogador escolhido, não tem mostrado nos últimos jogos. Para a vaga do Lúcio, né, que está contundido, o Alisson foi o escolhido, fazendo a trinca de volante, com o Savarino, o Kevin Serna, que entrou na vaga do Canóbio, e o Castilho, que foi o escolhido ao invés do JK, do John Kennedy. E aí, meus amigos, complicado, né? O time não começou muito bem, e aí uma bobeira do Alisson, ainda talvez não esteja tão conectado, né, ao ritmo do futebol, estava bastante tempo parado, não vem jogando normalmente. E aos 10 minutos, né, o Santos faz 1-0 com Gabriel Barbosa. E o Santos estava tomando conta do jogo, o Neymar tomando conta do jogo, o Fluminense não conseguia se achar na marcação do time santista. Mas, meus amigos, uma das poucas investidas na primeira etapa, o Castilho saiu um pouco da área, recebeu uma bola, deu para o Savarino. O Savarino, num chute daquele espetacular, fez um golaço aos 25 minutos da partida do primeiro tempo, empatando a partida. Um chutaço de fora da área. E aí ficou naquela ali. Depois do gol, o Santos deu uma diminuída no seu ritmo, o Fluminense começou a tomar conta. Claro que não foi com investidas ao gol, mas o Fluminense finalizou um pouco mais que o Santos, mas muitas finalizações para fora sem muito perigo, mas tomou conta do restante da primeira etapa. Mas assim terminou, né, com o placar de 1-1. No segundo tempo, veio o intervalo. O segundo tempo, o Santos fez uma mexida na sua lateral esquerda, que estava dando, no caso, onde saiu o gol do Savarino, o lateral esquerdo do Santos estava dando muito espaço, acho que era o Moisés, se eu não me engano, muito espaço ao Savarino. Ele colocou um garoto lá de 18 anos, não me recordo o nome agora, e aí, meus amigos, acabou aquela brecha que o Savarino estava tendo pela direita. O garoto entrou muito bem, né, na marcação, e aos 13 minutos do segundo tempo, uma bola roubada lá no ataque, o Santos veio, o Arana tinha subido ao ataque, largou o Freitas sozinho lá atrás, o Gabriel Barbosa arrancou pela ponta direita, o Freitas não sabia se ele ia no Gabriel, se ele recuava, ele recuou, o Gabriel livre veio trazendo, né, e deu um passe açucarado para o Barreal. O Barreal, na hora dele dominar, o James chegou na marcação, só que deu o bote cego. O James deu aquele bote cego, não achou bola, não achou jogador, não fez a falta, não pegou a bola. O Barreal entrou no meio, deu um toquezinho por cima do Fábio. Aos 13 minutos da segunda etapa, Santos 2-1. Um banho de água fria no Fluminense, que logo após, né, o segundo gol do Santos, o Zubeldia tira o Alisson, que já tinha cartão amarelo aos 14 minutos, tira o Alisson e coloca quem? JK aos 14 minutos, ele coloca o John Kennedy aos 14 minutos. E logo após o JK entrar, um dos jogadores, vou falar também de um dos jogadores que teve uma participação crucial nessa vitória, o Savarino foi um dos melhores, e outro jogador, o Guga. Uma boa jogada pela direita, o Savarino deu para o Guga fez um ótimo cruzamento na cabeça do Rodrigo Castilho, que aos 16 minutos do segundo tempo empata a partida 2-2. Estava ele, o JK estava logo atrás. Rodrigo Castilho empata a partida 2-2. E a partir daí, o Santos deu aquela recuada,
não conseguia mais fazer aquela marcação em cima da equipe do Fluminense, deu uma cansada, o Fluminense deu uma crescida no jogo. E, meus amigos, o Fluminense fez, né, aos 14 minutos, botou o JK. Aos 36 minutos, ele fez uma mexida dupla. Colocou o Otávio no lugar do Bernal. Pelo amor de Deus. E o Riquelme no lugar do Savarino. O Otávio, na primeira bola que ele pega, ele erra um passe. Dá no pé do Neymar, o Neymar entra na cara do gol, escolhe não finalizar, dá o passe na linha de fundo, o passe saiu muito forte. O jogador não conseguiu finalizar, cruzou para o meio da área, Neymar bateu e Fábio fez a defesa. Nesse momento, meus amigos, se o Santos faz o terceiro gol, seria complicado. E aí, né, o Neymar talvez deu o respiro que o Fluminense precisava. Assim, aos 36 minutos o Otávio pegou, a mais ou menos 38, 39, ele dá esse vacilo. E aos 42, meu amigo, ele faz o quê? O Fluminense vai ao ataque, uma bola novamente milimétrica cruzada pelo Guga, entra lá no segundo pau quem? John Kennedy. Guga cruzou aquele cruzamento milimétrico, John Kennedy entrou por trás da zaga, e aos 42, né, da segunda etapa, o Fluminense faz 3-2, virando a partida, deixando o Fluminense na frente. Aos 43, o Fluminense faz uma mexida dupla, né? Tira o Kevin Serna, coloca o René para fechar um pouco mais ali a lateral esquerda, bota o Arana um pouco mais para frente, deixa o René fixo na lateral e tira o Castilho e coloca o Paulo Henrique Ganso para dar aquela controlada no meio. Não deu para controlar porque já estava no final da partida, mas o Ganso tem que ser o jogador de 15 minutos. Não pode ser um jogador de colocar de início. Hoje, no momento, não nos entrega mais nada para ser colocado de início. É jogador para colocar dos 30 para frente. Ele entrou aos 43, mas também não teve muita coisa. O jogo foi até, se eu não me engano, 51. E o Fluminense, né, consolidou essa grande vitória. Como eu falei no vídeo anterior, era um jogo onde a vitória era inegociável. Não era jogo para a gente ir lá e trazer um ponto. Era jogo, depois de tudo que aconteceu, era jogo para chegar lá e trazer os 3 pontos. E isso, ainda bem, aconteceu. O time ainda deu uns vacilos, vou falar aí um pouquinho de cada jogador, mas a vitória veio independente. Eu falei, independente do que acontecesse, a vitória teria que vir. E aí, a vitória vindo te dá um pouco mais de confiança. Você tendo um pouco mais de confiança, as coisas já começam a fluir um pouco mais normal. E aí, né, meus amigos, falando um pouco de cada jogador, o Fábio fez aquela partida onde, ainda bem, depois de 2 atuações em que ele falhou, no jogo contra o Flamengo ele falhou no primeiro gol, no jogo contra o Rivadavia, se eu não me engano, falhou, né? Foi a última partida da Libertadores, falhou no segundo gol. Hoje fez o seu papel, teve algumas intervenções, inclusive essa em que ele defendeu do Neymar, que poderia ter sido o terceiro gol do Santos. O Guga, meus amigos, para mim, na minha opinião, o segundo melhor jogador desse time hoje, com 2 assistências cruciais, 2 cruzamentos colocados
com a mão. Em que segundo gol do Castilho, terceiro gol do JK. Guga hoje, na minha opinião, Samuel Xavier, já venho falando há um tempo, Samuel Xavier não vem fazendo boas atuações. Guga, Samuel Xavier vem atuando apenas com seu nome, com a sua reputação, porque futebol não está tendo. E futebol é momento. Tem que jogar quem estiver melhor. Guga hoje tem que ser o titular da lateral direita. James, partida pavorosa. O que está acontecendo com esse jogador que já há mais ou menos umas 4 partidas critiquei muito o Freitas, mas há umas 4 ou 5 partidas, depois que teve muita cobrança em cima do Freitas, daquele corte que ele teve principalmente na cabeça, muitas cobranças em cima dele, em cima do técnico Zubeldia, por que o Freitas não era barrado? Confesso a vocês, meus amigos, estou vendo melhores atuações do Freitas do que do James. James, ultimamente, está deixando muito a desejar, não tem posicionamento nenhum em bola aérea, tomando gol em cima de gol, o Fluminense tomando gol de bola aérea direto, e o James não sabe se posicionar dentro da área em bola aérea. Hoje, deu um bote totalmente errado em cima do atacante do Santos, né? Que gerou o segundo gol do Santos. Na minha opinião, James não está bem. Hoje, no nível abaixo que o do Freitas. O Freitas não fez uma excelente partida, mas fez um jogo melhor que o James, mas vacilou também no segundo gol, em deixar o Gabriel Barbosa trazer aquela bola desde o meio-campo até quase a entrada da área. O Arana não complicou tanto, só que o Arana é aquele cara muito ofensivo e larga muito espaço atrás, aonde gerou o segundo gol, porque o Freitas não sabia se ia, se voltava. Já não é confiável, ainda larga ele sozinho. O Bernal fez o que pôde ali na frente, travou uma batalha com o Neymar muito boa, jogou bem. O Hércules ali para mim do meio campo foi o melhor, brigador, lutava, não perdia uma jogada. Confesso a vocês, mas eu já havia falado em vídeo anterior, o Hércules está muito bem fisicamente. Eu não sei o que aconteceu naquele jogo que ele saiu, também não foi relatado até hoje, mas o Hércules está bem fisicamente, jogou hoje muito bem. O Alisson muito abaixo do que a gente pode imaginar, só que o cara também não está jogando. Entra num jogo desse, um jogo muito movimentado, principalmente na primeira etapa, onde ele deu um vacilo logo no começo dos jogos, gerando o primeiro gol. Não teve uma boa atuação. O Savarino, melhor jogador do Fluminense, indiscutível, não tem jeito, né? Temos que tirar o chapéu hoje para ele, né? É Fábio, Savarino e mais 9. Hoje é esse o time. Fábio, Savarino e mais 9. Porque se a gente perde o Fábio, a gente fica perdido. Aí acabou. E se a gente perde o Savarino hoje, já com a perca do Lúcio Acosta, aí desandou tudo. O Kevin Serna, que foi o substituto do Canóbio, hoje, o Kevin Serna não foi o Kevin Serna que a gente conhece. Mas ele manteve o nível do Canóbio, que está muito mal também. Então, não mudou tanto, porque o Canóbio não anda bem, e o Serna também não estava bem. Rodrigo Castilho saindo muito da área para fazer pivô, para fazer tabela, só que o forte dele é dentro da área. Na hora que o cruzamento chegou,
Hoje, falei no vídeo anterior também, ainda bem que ele me fez esquecer um pouquinho aquele Castilho dos jogos anteriores que não conseguia finalizar. E aí, depois entrou aos 14 minutos John Kennedy, dando uma mobilidade maior junto com o Castilho e fazendo o gol da vitória, né? Entrou o Otávio e o Riquelme. O Otávio, pelo amor de Deus, é -1. Poderíamos ter tomado o terceiro gol por uma falha grotesca dele. O Riquelme, eu pergunto a vocês, por que a base não tem vez? Por que o Riquelme, do jeito que entrou, ele não pode ser aproveitado mais vezes? Fala comigo. E no final entrou o Ganso, né, e o René apenas para tapar o buraco. Mas e aí, meus amigos? Que atuação foi essa do Fluminense? Na garra, na força, na vontade, o time conseguiu uma excelente vitória. E era tudo que o time precisava para dar uma amenizada num pouco dessa crise que estava instaurada no Fluminense, principalmente depois da polêmica do Fla-Flu. Foi um mês de abril que começou e parece que esse mês de abril vai se alongar por alguns meses. E tomara que tenha terminado ontem, porque hoje temos que fazer uma nova história. Depois dessa vitória na garra, na força, na raça, conseguimos os 3 pontos, chegamos a 23 pontos na tabela. Vamos ver se a gente coloca a cabeça no lugar, se o treinador coloca a cabeça no lugar e faça as devidas mexidas que o time precisa. Ele tem que enxergar o campo, não é enxergar só o treino. Enxerga o que o jogo te propõe. E eu não sei se ele está conseguindo fazer isso. Hoje, ainda bem que conseguiu, mas esse time do Santos também é Neymar, é Gabigol, é Barreal um pouquinho e acabou. Mas quem? Muito limitado esse time do Santos. Então, era o único resultado que servia para nós a vitória. Vitória, vitória, vitória. Saudações tricolores. Comenta aí o que você achou desse resultado, da atuação do time. O que você achou? Será que a crise acabou? Se inscreva no canal, deixe o teu like e vamos que vamos. Saudações tricolores, se inscreva no canal para ficar legal.